Fala pessoal, estamos aqui em mais um PocketCast Overflow e a gente está recebendo aqui hoje a Cibele Bernardes. Então, Cibele, se apresente, fale um pouquinho dessa história. Não, a gente tava brincando agora aqui, entre a equipe, né? Eu tava passando ali e me chamaram pra vir aqui trocar uma ideia, né? Mas, na verdade, o mais legal é isso, eu acho, né? O mais legal é se a gente tem uma história pra contar. Todo mundo tem uma história pra contar, né? Todo mundo tem algo pra falar. Não é só o testemunho, enfim, o que Deus faz, mas tem aqueles detalhes, aqueles pormenores, né? E me apresentando, eu sou a Cibele Bernardes. Até fiz uma brincadeira, né? Como é que as pessoas te conhecem? @CibeleBer. Faziam uma brincadeira até que achavam que eu era Belieber. Fã de Justin Bieber, né? Eu falei, não, é Cibele Ber de Bernardes. Eu sou casada, a gente já tá junto há 14 anos. Glória a Deus. E eu conheci a igreja, conheci a Deus através da vida do meu marido. Hoje ele não congrega aqui comigo, mas eu acredito que tudo é um processo, tudo tem um porquê, tem um motivo, um propósito. Mas a gente ama esse lugar, ele ama esse movimento que é a LGF. Já desde 2013 eu frequento eu sou pastoreada pelo Douglas e pela Simone. E pra mim é um presente, assim, na minha vida, assim, os dois. É sem palavras, o cuidado. E principalmente porque estar aqui, por exemplo, agora, conversando contigo, porque eles acreditaram em mim. Além, né, em primeiro lugar, Deus ter acreditado em mim, né, como filha, como, enfim, trabalhar com criatividade, né, e viver esse propósito de criatividade dentro da igreja. Primeiro Deus, mas muito também porque o pastor Douglas e a pastora Simone acreditaram muito em mim. Mesmo quando eu não sabia fazer nenhuma artezinha, assim. Eles sempre acreditaram, sempre apostaram em mim. E eu sou muito grata, assim, muito grata a Deus pela vida deles, por ser pastoreada por eles. Eu me batizei em 2013. 2013. Aqui mesmo? Só que antes era quadrangular, né? A gente tem toda uma história por antes ser quadrangular. E então antes era IAQ Jardim Itu, enfim, lugar de gente feliz. E aí depois teve toda a transição, né? Eu não consigo me lembrar exatamente o tempo que eu fiquei de quadrangular. Exatamente, que eu sou péssima em matemática. Mas já vai dar 5 anos de LGF. Então, mais ou menos isso. E eu vivi essa transição da LGF, né? Essa mudança de quadrangular, que era uma igreja que foi muito, muito boa para nós, foi muito importante, faz parte da nossa trajetória. Só que, trazendo já para o assunto de mídia, a gente não podia trazer alguns pontos, assim, a gente não podia mostrar muito do que a gente vivia. Só que eu sinto que Deus empurrou, né? A igreja de forma geral, né, mundial, para as mídias. Não tem como a gente não usar essa ferramenta, né? Hoje em dia, sim, a gente vê como é importante, né, mostrar o que está sendo feito. Isso. E, assim, trazer para as pessoas que ser crente não é ser chato. Isso. Existe, sim, a necessidade de se alinhar em muitos aspectos, mas é importante que você venha e esteja. Existem pessoas como você, existem pessoas que estão passando pela mesma coisa que você está passando, né? Mas a igreja, ela está à disposição de portas abertas para todo mundo, né? Isso. E a mídia na igreja é comunicar isso, né? É comunicar essa porta aberta, é comunicar o que Jesus faz dentro da igreja, né? E o quanto isso influencia de forma cultural também, né? Os bairros, o lugar em volta. Até o último pastor que estava falando agora aqui sobre cultura, né? Cultura não só dentro da igreja, mas cultura fora, o ir, né? O id, né? Se a gente for bem espiritual, né? O id, comunicar o id e comunicar o que Deus faz dentro da nossa igreja local. Eu amo falar também dessas coisas, porque parece que a mídia às vezes se perde em algumas palavras e é comunicar a igreja local. Sim, com certeza. E eu amo isso, eu amo comunicar. E como eu tava falando, né, a gente viveu essa transição da quadrangular, que a gente não podia publicar muitas coisas, e aí logo depois que a gente fez a transição da quadrangular pra virar só o lugar de gente... virou essa página, aí o pastor veio com tudo e falou assim, Cibele, a gente precisa, porque eu já fazia alguns posts soltos, assim, né, poucas coisas. Você trabalhava com isso? Eu não trabalhava com isso, mas meu marido é fotógrafo.
Sim, Então, aí já... acaba que eu tava nesse meio de alguma forma. Uhum. E ele fazia alguns conteúdos para uma pessoa que tinha uma agência de marketing. Então, eu tava envolvida nesse assunto, assim. E eu sempre me interessei de forma pessoal, assim. Eu fazia publicações, artes, enfim. Até catálogos de graça, assim, né? E eu gostava de fazer. Me interessava muito, assim. Por criatividade de uma forma geral. Sim. De forma geral. E a gente vive de arte, né? Nós dois vivemos de arte, vivemos de fotografia. Ele é fotógrafo, videomaker. Uhum. Então, eu tô inserida nesse meio na minha casa. Eu vivo isso. E quando o pastor falou assim, eu quero que as pessoas sintam... as pessoas de fora vejam e sintam o que a gente tá vivendo aqui dentro. E que é algo diferente, que é algo que é de Deus. Sim. E às vezes vai dar uma confundida. A igreja de parede preta, toda aquela pauta, né? Sim. Enfim. Mas eu quero que as pessoas percebam que as pessoas mudam de vida, que elas se emocionam aqui dentro, que elas estão ouvindo a palavra, que elas estão buscando uma mudança de vida. Sim. E todos os públicos, né? Todos os públicos. Tá sempre alinhado com o que a igreja tá fazendo e transformando na vida das pessoas. E eu falei, bora lá, né? Minha primeira... Vamos abraçar isso e vamos tacar ficha. E como é que foi, assim, porque eu olhando de fora, né, eu vi assim, poxa, a LGF se reunindo num lugar e tal, e daqui a pouco é uma montoeira de carro, e daqui a pouco é uma montoeira de gente, e ela vai crescendo de forma exponencial, né, e como é que foi esse processo, porque foi um curto período de tempo, né, Isso. E como é que é lidar com todo mundo, e mais gente chegando, imagino que quase... todo mês tem alguém entrando no ministério de mídias, né? Sim. Auxiliando de alguma forma, direta ou indiretamente. Sim. Como que é lidar com esse povo todo? Antes era mais difícil. Primeiro, acredito que tem duas perguntas, na verdade, aí Sim. dentro. A transição, né, da LGF e ela ter crescido de forma muito rápida, exponencial, enfim, como tu usou. Esse foi um processo bem difícil para todos, né? Para todos, para o pastor, a dor do crescimento, todos né? os ministros, todo o crescimento dói, né? Enfim, e ainda é 5 anos, né? A gente já tá caminhando com mais propriedade, né? Cada vez mais, e é difícil ficar sozinho, né? Tipo, não ter uma instituição grande Sim. por trás, né? Bem falando a grosso modo, assim. Mas... a gente só mirou em Jesus e seguiu, assim. Uau. E foi. Não, a gente precisa comunicar ele. E isso sempre alinhado com o pastor. Ele não entende nada de mídia. Ele nem gosta muito de se expor. Mas, ele só disse, Sibeli, se todo mundo entender o propósito pelo que a gente tá fazendo, vai dar certo. Eu confio em ti. Eu confio nas pessoas que vão vir. Eu confio. E isso me deu muita segurança. Aí veio a pandemia. Mas a gente seguiu. Mirou na cruz e foi. Mirou em Jesus, mirou nos propósitos, mirou na quantidade de testemunhos que a gente tava... que não acumulou, né? Mas pessoas acontecendo, a vida acontecendo dentro da igreja. Sim. E gente de todos os cantos e de todos os... que nem ele brinca, né? De todas as tribos possíveis, assim. Muita gente diferente. E a gente percebeu, estamos comunicando certo. Mas como ainda o time era meio... tinha eu que fazia os stories. Aí depois entrou a Ana, fotógrafa. Aí tinha a equipe que fazia live. Mas a gente não tinha um time formado de fato. A gente não se entendia como mídia. A gente só focou cada um dos seus... no que precisava entregar. Sim, no braço ali que podia conectar. Precisávamos. Não sou especialista, mas assim, Isso. Eu estou aqui à disposição. Isso aí. Coração de servo, total, Sim. assim, mas não tinha um grupo de mídia. Uhum. Aí, quando a igreja começou a crescer cada vez mais e tomou uma proporção tão grande que a gente precisou sair da Dona Alzira. Foi para Cis Brasil. Eu já quase nem lembro mais de tanta mudança que a gente teve. Tanto que a gente fez culto na rua, né? A gente fez culto num terreno baldio. Acho que foi na transição desses Brasil para um novo lugar, né? E isso eu lembro foi de ter visto as mídias e, cara, muita gente ao ar livre num domingo e assim, vamos nós e é isso. Não, e o pastor Samanda assim, a gente vai fazer um culto no terreno baldio e a gente vai chamar um trio elétrico e a gente vai colocar a gente lá pra cima e assim,
Deus se fez presente. Como sempre se fez, né? Mas se fez presente. E aí, sim, vamos comunicar isso? Vamos. Todo mundo numa comunidade vivendo isso e querendo e convidando, e a mídia ali em cima. E eu na correria, e todo mundo na correria, até que foi essa função da transição da CIS Brasil para esse terreno, digamos assim, que internamente, né, em relação à mídia, que a gente percebeu assim, as pessoas estão procurando um líder. Elas querem comunicar, né? O que... Elas querem ajudar a comunicar. Quem é que faz isso? Fala com o pastor Douglas? Fala com a pastora Simone? Fala com quem? E tinha nós que estávamos ali fazendo. E eu falei para o pastor, talvez eu não sei se é eu que estou ignorando, né, o fato de, a gente tem aquele assunto, né, de, ser líder, enfim, ter alguém, uma referência para conseguir comunicar, né. E aí eu falei para o pastor, não tem como fugir. As pessoas estão procurando uma comunicação, a líder da comunicação. Sim. E aí a gente continuou crescendo. E agora vai dar 40, mais ou menos umas 40 pessoas comunicando e produzindo, e storymaker, e foto, e tem time. Agora a gente precisa desmembrar a live para conseguir dar conta de tudo e continuar comunicando o que Deus faz na LGF, né? Não é o que a LGF faz nas pessoas, mas o que Deus faz aqui dentro. Glória a Deus. E Cibele, pra gente finalizar, né? Deixa uma mensagem daquilo que Deus está queimando no teu coração nesse momento, que Deus tem falado contigo, para que daqui a alguns anos você olhe esse vídeo e pense assim, cara, olha o momento que eu estava vivendo e olha o que Deus construiu em cima daquilo que Ele estava falando. Meu Deus. Meu Deus. E de novo eu acabo sempre desmembrando. Talvez seja o meu lado criativo, assim, de ficar sempre pensando, puxando outro assunto, assim. Mas internamente dentro da igreja local, continuar criando essa cultura e não perder a essência. Amém. Se a Cibele daqui 10 anos ver esse vídeo e ver a LGF crescendo e ver o time crescendo, é isso, assim, essa cultura firmada em essência, a essência de Jesus, e ver as pessoas sendo transformadas e desmembrando assim para algo mais pessoal. Tem tanta coisa, o que me conforta e também é o meu lado criativo, assim, é a esperança, sabe? A esperança de que talvez algumas pessoas perderam, mas de que Deus continua restaurando, e eu quero ver isso, 10 anos, quero ver esse vídeo. Deus continuar restaurando a esperança das pessoas de que tem algo bom para vir e que essa mensagem continue, né? Amém. É isso que a gente espera. Amém. Amém. Cibele, obrigado pela disposição. Pessoal, obrigado por acompanhar. A gente agradece a Sonido, ao Ministério Living Movement e também ao Festival Overflow. Nos vemos no próximo capítulo. Até mais.